Então, vamos começar com a questão 6 aqui para resolver. Pode ser? Então, tem-se um conjunto de dados contendo a altura e sexo de um número indeterminado de pessoas. A última pessoa da lista tem o valor zero, indicando que o conjunto de dados terminou. A última altura da lista tem o valor zero, indicando que a altura que o conjunto de dados terminou. E não deve ser considerado. Faça um algoritmo, calcule. A maior e a menor altura do grupo. A média da altura das mulheres. O número de homens. Qual a menor altura entre os homens? Beleza. Vamos lá então. É, pegar uma nova aba aqui. Quem quer argumento de entrada nessa questão? Quem quer argumento de entrada? É, altura. E o que mais? Altura e sexo. Quem quer argumento de saída? Então, temos lá, ó. Maior e menor altura do grupo, né? Argumento de saída. Quem mais? A média da altura das mulheres. Vou colocar como média feminina. Quem mais? Número de homens. Vou colocar masculino. E menor altura. Sugestivo, né? Hã? Certo? Ficou mais tranquilo você definir os argumentos de entrada e argumentos de saída sempre antes de fazer a questão? Fica muito mais fácil, certo? Você não fica fazendo um monte de coisa sem necessidade, vai direto no ponto, tá? Beleza. Então, vamos lá. Então, temos lá. Include. Aí o ponto H. Int main. Significa que aqui embaixo tem um return zero, certo? O que nós vamos fazer então? Vamos definir as variáveis, certo? A altura é float, né? Então, float alt. Menor é altura, então também é float. Maior também é float. Média, feminino, também é float. E aqui tem o anão, certo? Nós temos que inicializar essas variáveis, certo? Então, altura é argumento de entrada. Argumento de entrada eu preciso inicializar? Não. Moçada, eu preciso da atenção de vocês aqui. Ou eu corrijo as questões e vocês prestam atenção, vocês fazem os exercícios que têm que fazer, eu não corrijo as questões. O que vocês preferem fazer? Eu não vou falar para as paredes, certo? Faz sentido, não faz? Vocês querem fazer o exercício? Eu deixo vocês fazerem o exercício. Oi? Por mim, não tem problema. Se quiserem fazer o exercício, eu deixo vocês fazer e eu não corrijo as questões. Como é que vocês preferem fazer? Hã? Então, se é para corrigir, tem que prestar atenção no que eu tô corrigindo, porque eu não vou falar para as paredes aqui, não. Pode ser? Tá. Então,
Altura é argumento de entrada. Não precisa inicializar. Menor. Com quanto que eu inicializo a menor altura? Um número muito grande. A maior altura? Um número muito pequeno. A média da altura? Bom, a média, ela vai ser calculada com base em quem? Na soma dividido pela quantidade, certo? Então, a média, em particular, eu posso dizer que ela começa com zero, mas não teria necessidade. A menor altura entre os homens. Hã? É, a ideia é a gente começar para garantir que não tenha problema, certo? Um número estrondosamente pequeno, certo? Então, eu vou ter aqui o soma, eu vou chamar de soma feminino, que eu vou ter que inicializar por zero, certo? Tranquilo? O que que tem mais aqui? Para mim calcular essa média da altura das mulheres, eu preciso ter a quantidade de mulheres, certo? Então, eu vou precisar ter um int, eu vou ter número feminino, que também vou dizer que começa com zero, que é quantidade, certo? E para encontrar, eu tenho que encontrar número masculino. Então, vou colocar como sendo, vírgula, num masculino, começando por zero. Fechou? Tá. Além desses atributos, eu vou ter o sexo, certo? Que é aqui, simbolizaria aqui com um B cortado no papel, sem colocar um B cortado, para indicar que tem um espaço em branco, certo? Aqui eu vou dar o espaço em branco e não vai aparecer o B cortado aí, ok? Tá, beleza. Então, o que acontece? Primeiro, é uma questão contador ou condição essa aqui? Essa é a questão 6, né? Ela é contadora ou condição? É contadora? Como é que eu sei se é contadora ou condição? As questões ditas contadoras significa que eu sei a quantidade de valores que vai ter. Nessa questão, eu sei a quantidade de valores que vai ter? Tem-se um conjunto de dados contendo a altura e o sexo, masculino ou feminino, de um número indeterminado de pessoas. Isso indica o quê? Que ela é uma questão condição. Tudo bem? Então, se ela é uma questão condição, eu tenho que ter um flag. Quem que vai ser o flag da minha questão? A altura? Tem que ser um dos argumentos de entrada, certo? Então, se eu vou usar o flag como sendo a altura, então, na verdade, primeiro eu tenho que ler a altura, alt, vou ler a altura, vou fazer um while enquanto alt for maior que zero, e eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer a condição de parada novamente, que é justamente a leitura. Esse cara aqui, ele vai ser usado para verificar, para entrar no laço de repetição. Mas eu preciso ter aqui embaixo, novamente, para garantir que ele vai voltar no while lá um novo valor de altura, que pode ser o valor que vai determinar que ele vai sair fora do laço. Tá claro? Então, eu faço o quê? Ó? Eu tenho essa estrutura. Dei um scanf aqui para ler a altura. Se a altura for maior que zero, o primeiro valor eu vou ler. Aí lá embaixo, eu preciso ter um novo scanf antes do end do while. Ó, vamos dizer assim, eu vou colocar o begin end aqui. Ó. Aqui começa, aqui termina. Fechou?
E aí o que acontece? Eu fiz um scanf aqui antes de entrar no while. E aqui embaixo eu fiz um novo scanf para ler o próximo, certo? Mas o argumento de entrada não era só a altura, era o que mais? Então, eu vou ler, logo que eu entro no laço de repetição, então eu vou ler sexo, um atributo, certo? Aqui, dentro desse processo da questão aqui, a gente pode resolver ela de algumas formas, né? Vamos dizer assim. Na questão pede, ó, eu quero saber a menor e maior altura. A altura, a menor e maior altura depende do sexo? Não. Então, posso fazer um if direto, if alt for maior que maior. Se a altura é maior que maior, o que acontece? Maior passa a ser receber a altura. Se a altura for menor que a menor altura que eu tenho, o que que acontece? Menor recebe a altura. Então, dos argumentos que eu tenho aqui, menor e maior, já consigo fazer dessa maneira, certo? Aí eu tenho o terceiro argumento de saída, a média da altura das mulheres. Tá, como é que eu faço agora? Então, se o quê? Depende do quê? Essa questão. A média da altura das mulheres. Do sexo. Então, se sexo for igual a F or sexo for igual a F minúsculo, o que que acontece? Eu vou fazer soma feminino, recebe soma feminino mais altura, e vou fazer num feminino, recebe num feminino mais um, tá certo? Aí eu tenho o quê? Posso aqui usar, então, um else. Else o quê? O outro argumento que eu tenho ali era o quê? Número masculino e ou não. Ah, não. Hum. Oi? O que que é o ah, não? Aqui, se eu levar em consideração que se foi digitado F maiúsculo F minúsculo, significa que é feminino. Se não, é masculino, certo? Aí eu vou pegar o quê? Vou pegar lá num masculino, recebe num masculino mais um, certo? E, bom, se é do sexo masculino e ele quer saber a menor altura masculina, eu vou fazer o quê? Na menor altura entre os homens? Então, se o quê? Menor que? Menor que anão. Assim? Faz sentido?
Fizeram teste mesmo, essas questões? Eu não pedi? Poxa vida, devia ter pedido, né? Perdi a oportunidade. Então, eu vou ter um printf, onde eu vou escrever esses valores. Então, vou colocar o quê? Percento %f, percento %f, percento %f, percento %d e percento %f, certo? Não calculei a média, né? Calculei só a soma. Como é que calcula a média? Vou pegar o quê? Média feminino recebe o quê? Soma feminino dividido por num feminino. Mas só posso fazer essa divisão se, na verdade, não é bem diferente, né? Mas seria o quê? É isso? Não, não. Tranquilo? Algum erro aí? Alguém encontrou algum erro? Um comentário? Uma observação? Tranquilo? Viram que a gente baseou tudo no argumento de entrada e argumento de saída, certo? É assim que a coisa funciona. Beleza? Querem olhar? Tem algum trecho que queiram ver? Hum, explicar o while. While, a tradução dele é enquanto, certo? Se a gente for pegar do inglês, é enquanto. Então, enquanto alt for maior que zero, eu vou ficar executando o trecho, certo? O que que acontece? Como o alt é um argumento de entrada, eu tenho que ler antes de entrar no laço, certo? Então, eu li ele antes. Então, se for um valor válido, vamos supor lá, como é que a gente pode pegar aqui? Esse aqui foi o alt dos setores, né? Ó, vamos pegar aqui, ó. Ixi. Ó, eu vou ter lá. Agora abriu, né, danado? Então, vamos dizer assim. Os dados que eu teria seria a altura e o sexo, certo? Então, vamos dizer assim. Qual a altura? É, 1,72. Rafael, altura. Hã? Bruno? Ah, 1,80 aí? 2? 8? Pedro?
Então, ó, certo? Vamos dizer que seja isso aqui. A última altura vai ter o valor zero ali, certo? Então, o que que acontece aqui? Ele leu a primeira altura, 1,72 aqui, certo? Ele leu aqui 1,72. A altura é maior que zero? É maior que zero. Então, vai ler o sexo ali, masculino, certo? Então, ele tem altura e sexo, são os dois argumentos de entrada, certo? Ele leu os dois valores, beleza. Então, aqui ele leu sexo, a altura é maior que maior? A altura é maior que maior, certo? Maior está com menos 999. Então, é maior. A altura é menor que menor? É menor que menor está com 999, né? Três noves. Aí ele vem aqui, menor recebe a altura. Sexo é igual a feminino? Não. Sexo. Então veio aqui, caiu no Elsa, masculino. Então, número masculino incrementou mais um, certo? A altura é menor que anão? Anão veio com 999, um número muito grande, certo? Então, ele é menor. Então, anão passou a valer, ok? É. Aí ele vem aqui embaixo, então vamos dizer assim, ó. Ele leu altura, 1,72, sexo masculino. Aí ele chegou aqui embaixo, ele vai ler a próxima altura. Ah, a próxima 1,70. Aí ele vai voltar aonde? Vai pegar, vai subir aqui, vai vir aqui, ó, voltou aqui no while, certo? Ele não vai voltar para baixo do, vai voltar aqui. Aí ele pegou 1,70 agora, certo? 1,70 é maior que zero? É. Então vai ler sexo. Ah, masculino novamente, certo? Aí ele vai seguindo dessa maneira. No último, ele vai ler altura igual a zero, certo? Altura é maior que zero? Não, ele cai fora. Tem zero, certo? Vamos só para testar. Fabiane, qual a sua altura? 1,65. Assim, certo? Então, ele pede ali, ele pede assim, né? A maior e menor, independente do sexo, certo? Maior pede a menor. Maior começou com menos 999. Menor começou com 999. Aí ele tem o que mais ali? É, maior, menor altura, a média feminino, número masculino, num feminino, vou ter a soma feminino, não é isso? Certo? E o anão, que é masculino, certo? Aí o que que acontece? Bom, a média eu comecei com zero, número masculino começou com zero, número feminino começou com zero, soma começou com zero e anão começou com 999. Não é assim? O que que ele vai fazer? O maior e a menor, olhando aqui, ó, ele vai pegar 1,72 primeiro, mas depois ele vai virar 1,88 e daí não vai mudar mais, certo? O menor, o primeiro que ele vai pegar 1,72, mas daí ele vai 1,72, depois ele vem para 1,70, certo? Aí depois vai virar 1,63, 63 eu coloquei? E vai ficar aqui, menor, certo? Aí ele vai vir aqui, a média não vai mexer, mas o número masculino vai vir aqui, vai fazer o quê? Vai contar, vai ser um, depois dois, depois três, depois quatro, certo? O número feminino começa com zero, vai ficar um. Aí soma feminino, vai dar 1,65, certo? O anão vai dar, certo? É isso que vai dar, né? Vamos compilar ele para ver?
Online GDB, linguagem C. Primeira altura, 1,72. Deixa eu trazer para cá. Aqui. Masculino. Segunda altura, 1,7. Terceiro, masculino, 1,88. Masculino, 1,63. Masculino, 1,65. Feminino. Entrei com valor zero. Olha lá. Ó, menor altura, tá aqui. Maior altura, tá aqui. Poxa, tem que trazer para cá. Ó. Maior tá aqui, 1,88, mas ele primeiro mostra o menor, que é 1,63. Maior altura, 1,88, né? A média da altura das mulheres, 1,65, certo? O número de homens, ó, número masculino, são quatro, certo? Ó, um, dois, três, quatro, certo? E aqui, o que que ficou? Ficou errado alguma coisa aqui, né? O que que ficou errado? Por quê? Porque ao invés de inicializar com um número muito grande, foi inicializado com menos 999. Se eu estou procurando um número pequeno, tem que colocar um número muito grande. Não ia ter nenhuma altura menor que 9, menos 99. Entendeu? A ideia de colocar um valor absurdo como menos 999 é que quando você bate o olho quando você executou, não é fácil identificar que está errado. Eu podia ter um resultado aqui menos 999. Faria sentido ter esse resultado? Não. Deu para entender? Parece bobeira, certo? Mas quando você vai fazer, ele vai apresentar um número absurdo. Esse número absurdo facilita o entendimento. Bacana? Tranquilo aí? Tá, vamos seguir então. 7. Uma certa firma fez pesquisa de mercado para saber se pessoas gostam ou não de um novo produto lançado no mercado. Para isso, forneceu o sexo do entrevistado, masculino e feminino, resposta sim ou não. Sabendo que foram entrevistados 200 pessoas, calcule o número de pessoas que responderam sim, o número de pessoas que responderam não, o percentual das pessoas do sexo feminino que responderam sim, o percentual das pessoas do sexo masculino que responderam não. Tranquilo? Isso é muito simples, né? Ó, vou deixar aqui do lado. Então, quem quer argumento de entrada, argumento de saída aqui? Quem quer argumento de entrada? Sexo. Resposta. Quem quer argumento de saída? Número de sim. Número de não. Feminino, sim. É,
Nome de variáveis, quando eu coloco dessa forma, fica fácil de entender, né? Fica, né? Isso é chamado notação do camelo. Eu tenho altos e baixos. Cada vez que eu coloco uma palavra, eu coloco ela em maiúsculo, aí facilita o entendimento, certo? Geralmente, a primeira palavra a gente não muda. Tipo aqui, ó, num, certo? Fica fácil de entender, né? Colocar nome de variáveis, uma letra, duas letras, não é muito recomendado. No mínimo, três letras para poder identificar, certo? O professor masculino, eu coloquei esses três ali, certo? Facilita o entendimento, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de resolver, de, de fazer o nome das variáveis, ela tem que transmitir o valor que ela está carregando. O nome das variáveis que eu dei aqui transmite os valores que ela está carregando, certo? Então, essa é a ideia. Então, cada empresa vai trabalhar com um padrão mais ou menos definido de nomes de variáveis. Aí, esses nomes de variáveis facilita a manutenção depois do código, porque eu posso precisar corrigir o código. E a hora que eu vou corrigir, eu vou mexer num código que uma outra pessoa fez. Quando eu coloco nomes desse tipo, facilita bastante o processo de entendimento. Tranquilo? Então vamos lá. Esses são meus argumentos de entrada e argumentos de saída, certo? Então, int, main, ó, vou colocar com indentação aqui, ó. Opa. Então, o que que eu vou ter aqui de variáveis? Tem lá, char, sexo, resp. Aqui teria que ter o B cortado ali, tá? Se tiver sem nada, vai estar errado. Tá me entendido? Tem que ter um espaço em branco. Espaço em branco a gente simboliza na prova como um B cortado, certo? Faz um B e esteira. De que tem um B cortado, tá? Eu tenho lá, é, então eu tenho int, num, sim, vou dizer que começa com zero. Num, não, começa com zero. Que mais? Para eu encontrar o percentual feminino sim, eu vou ter que encontrar o número feminino sim, certo? Eu vou ter que encontrar um número de masculino não. Então, esse também é zero e esse aqui também é zero. Aí, para me encontrar o percentual, que são float, né? Percentual feminino sim, posso dizer que começa com zero e percentual masculino não, que vou dizer que começa com zero. Ok? Como é que eu vou fazer? Isso aqui é uma questão contador ou condição? Oi? Contadora? Por que é contadora? 200 entrevistados. Essa é a quantidade de vezes que vai acontecer, certo? Então, eu não tenho uma variável para contar aqui, certo? Então, vamos lá. Vou colocar um int, chamar de int. E vou colocar, então, um for int, começando com 1, int menor ou igual a 200, int mais mais. Onde int é o quê? Int é o quê? Número de entrevistados, certo? Aí o que que ele pede? Vai dar um scanf. Aqui o detalhe que eu tenho que dar um espaço aqui, certo?
sexo. Já vou fazer já no formato para a gente testar, né? Vai ler aqui o sexo, vai dar um novo printf, vai ler se gosta ou não do produto, né? Vou dar um scanf, então aqui resposta. E daí o que que vai acontecer? Então, primeiro, precisa saber no sim. Então, if o quê? Resp for igual. Lembrando que tipo char é aspas simples, né? S. Então eu vou ter o quê? Num sim igual num sim mais um. Eu tenho aqui eu teria então else significa que se não for sim, então num não recebe num não mais um. É isso? Aí ele pede lá o percentual feminino que respondeu sim e percentual masculino que respondeu não, certo? Bom, aqui o que existe é assim. Bom, eu posso fazer dessa forma aqui e vou fazer um novo if aqui e colocar assim, né? If é, resp for igual assim, or resp for igual a s. E aqui eu posso colocar end sexo for igual a f. Não é assim? É feminino sim, não é? Or sexo for igual a f. Aqui eu tenho que fechar, tenho que abrir um novo aspas, né? Parênteses aqui. É correto isso? Faz sentido? É feminino sim que pede, não é? Só que aqui tem uma outra forma de fazer isso, que é o quê? Bom, se eu já tenho aqui resposta igual assim aqui, então eu venho aqui, vou colocar aqui, ele abre, vou ter mais do que uma instrução. Se eu não tivesse mais do que uma instrução, não era obrigatório eu ter aqui, certo? E vou colocar aqui, é sim. Então, eu vou colocar if. Se sexo for feminino dentro da resposta sim, é feminino sim, não é? Aqui é sim. É do sexo feminino? É do sexo feminino. Então, eu vou fazer o quê? Num feminino sim, recebe num feminino sim, mais um, certo? E aqui no não, eu posso automaticamente, da mesma maneira, meu homem. Só que aqui, em vez de ser feminino, é masculino, que é masculino. Assim.
certo? E como é que eu encontro o percentual disso? Bom, ele vai ler todos. No caso, quando é contador, eu não preciso colocar a leitura lá embaixo novamente. Vou colocar lá, percentual feminino, sim, recebe número feminino, sim, dividido por número de sim. E percentual masculino, não, vai receber número de masculino, não, dividido por número de não. É lógico que tanto em um quanto no outro aqui tem que ter o quê? Eu posso ter o caso de que todos 100% consideraram que gostaram do produto? Existe essa possibilidade? Existe. Posso considerar que 100% considerou que não gostou do produto? Todo mundo não gostou do produto? Existe também. Então, neste caso, o que que eu tenho que fazer aqui? É, na conta percentual. Não. Se todos responderam sim, vai dar errado na hora de fazer a conta do percentual masculino. Não. Quanto que vai estar o número de não? Se todos responderam sim, quanto vai estar no não? Zero. Eu posso dividir alguma coisa por zero? Não. E se todos responderam não, eu vou ter problema no número de sim, não vou? Então tem que fazer o quê? Eu só posso fazer essa conta quando? Ainda não tiver. Quem for diferente. Então, if, num, sim, daí eu posso fazer essa conta. Da mesma forma, num não for maior que zero, aí eu posso fazer essa conta. Tá certo? Acharam algum erro aí? Não? Ele vai dar errado. Conta comigo. O que que vai dar errado? Hã? Tá. Vou deixar vocês testarem. Mas vai dar errado. Por que que vai dar errado? E o código tá aí. Estão vendo ele? Onde vai dar errado? Não vai dar errado? Vai dar errado.
Depois vocês testem em casa. Mas você adicionou o if, daí é errado ali. Mesmo adicionando o if ainda vai dar errado. Mas se o aluno fizer, Não, não é questão. Eu posso colocar maior igual a zero. Vai dar igual errado. Ai, ai, ai. fala isso, né? Hã? Fala pra ele. Eu tenho que resolver outra. Tem uma outra para resolver. Onde vai dar errado? Alguém sabe? Depois você checa em casa. Você tá pensando que vai dar errado. Vai dar errado. Não, eu não tô pensando, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que vai dar errado. Não vai dar errado? Não, é errado não, dá. Tá pra caralho. Uma empresa decidiu fazer um levantamento em relação a candidatos que se apresentaram, que se apresentarem para o preenchimento de vagas do seu quadro de funcionário. Todo candidato ao emprego deve preencher um registro contendo os seguintes campos: nome de inscrição, idade, sexo, experiência no serviço. Sabendo que os inscritos máximos são 200, calcule. Número de candidatos homens. Número de candidatos mulheres. A idade média dos homens que já têm experiência no serviço. Percentual dos homens com mais de 45 anos de idade ou inferiores a 35 com experiência no serviço. A menor idade entre as mulheres que já têm experiência no serviço. Tranquilo? Quem é argumento de entrada nessa questão? Número da inscrição. Argumento de entrada. No inscrição. Quer mais? Experiência, sexo, idade. Quem quer argumento saída? Número de homens, número de mulheres. Quem mais? Oi? É, sem problema, vai mudar. Sempre muda. É, então, vou fazer mais pra cá, pra aqui. Então, número de mulheres, número de homens, idade média dos homens com experiência, né? Média, idade, experiência. Masculino, né? Homens experientes. O que mais? É, tem o antes, tem o D ali. Percentual de homens com mais de 45 e menos de 35 com experiência de serviço. Então, percentual, homens, experientes
Vou colocar só um número, certo? Se é menor que 35, maior que 45, ok? E o último, item E, a menor idade entre as mulheres com experiência de serviço. Vou colocar a... Hã? Ué, não transmite o que é? Certo? Beleza? Vou colocar esse cara aqui para baixo também para poder enxergar tudo. Então, é isso? Quem são? Como é que a gente começa? Esse é contador ou condição? Contador. Então, o que que eu vou contar ali? Quais as variáveis que eu vou usar para contar? Entrevistado. Estado. Não, vocês estão entrevistados, né? Acho que é. Tá? Então eu vou ter lá, além do entrevistado aqui, então, eu vou ter número de homens, começar com zero, número de mulheres, começar com zero, tenho, acho que inteiro é só isso, a idade. Idade é argumento de entrada, então eu vou ter que entrar com dados, certo? Vou ter o tipo char, vou ter ESP, aqui tem que ter o B cortado, né? Sexo, T, aqui. E aí eu tenho o quê? Float. Eu vou ter lá média da idade, homens, experientes. Esse cara começa com zero. Eu tenho percentual de homens experientes 35. Eu vou dizer que começa com zero, certo? E é, a jovem ali ele pede a menor idade entre as mulheres com experiência, certo? Então, aqui é idade, tá? Jovem, experiente. Como é menor idade, eu tenho que começar com quanto? Oi? Eu estou procurando um número grande ou pequeno? Número pequeno. Então, eu tenho que começar com o quê? Um número estrondosamente grande. Certo? Muito bem. Então, eu vou ter um for, né, que é contador. Int começa com 1. Int menor ou igual a 200. Int mais. Beleza? Daí o que que nós vamos fazer? Vamos ler os argumentos de entrada, certo? Então, é, scanf, percento D, percento C, percento C, percento D.
São os quatro valores ali, não são? Funciona assim? Ah, eu não coloquei número de inscrição. Então, isso. Um, número de inscrição, é, experiência, sexo, idade. Definição dessa diferença no universidade. Que não sei se não precisa não pensa na questão. Não importa, deixa como sendo diferente. Eu achei que era a mesma coisa. Hum. Entrevistado, especificado. É, daí não precisaria ler, né? Só mostrar. É, mas tudo bem, não importa. Aí vai fazer o quê? Então, eu vou encontrar o primeiro item, número de homens. Como é que eu descubro o número de homens? If, sexo, for igual. Não é H, tá? É masculino. Or, sexo, igual, masculino. Então, se, que é o número de homens, ok? Vem aqui, if, ó, else. Se não for masculino, será feminino. Não tem outra possibilidade aqui, certo? Aí vai considerar o quê? Então, se sexo for masculino, então, número de homens incrementa. Se meus argumentos de saída lá, né? Número de homens, número de mulheres. Então, número de mulheres, certo? Aí ele pede lá, média da idade dos homens com experiência. Para mim encontrar a média dos homens com experiência, tem que ter o quê? Como é que eu encontro a média dos homens com experiência? Hã? Eu tenho que ter o quê? A idade. O que é uma média? Se eu pegar a média da idade dos homens da sala, eu vou fazer o quê? Como é que eu faço para encontrar? Tem que fazer uma soma. Somar as idades, dividir pela quantidade. O número de homens eu já tenho ali, certo? Mas eu não tenho a soma da idade dos homens experientes, certo? Não tem essa soma. Faz sentido? Então, aqui eu vou ter se sexo masculino, só que daí eu tenho que saber se tem experiência. Então, se ESP for igual assim, or experiência for igual a S, então eu vou fazer o quê? Se isso aqui for verdade. Pegar a soma, idade, homens experientes, mais igual quem? Idade. Pensei que falava com. Porra. E para encontrar a média, além de eu ter a soma, eu tenho que ter o quê?
o número de homens com experiência, certo? Eu tenho número de homens, mas aqui eu não tenho número de homens com experiência, certo? Então, aqui eu vou precisar ter int número de homens experientes começa com zero, certo? Então, aqui para conseguir, aqui ele está pedindo a média da idade, a média da idade dos homens com experiência. Então, vou ter que ter número de homens experientes, certo? É igual, recebe número de homens experientes mais um. Isso aqui, certo? Então, isso aqui é para conseguir esse terceiro item aqui. Percentual de homens com experiência com menos de 35 ou mais de 45, certo? Para encontrar o percentual, eu tenho que ter a quantidade de homens com experiência 35. Então, aqui eu tenho que ter um número de homens experiente 35, que começa com zero, certo? Tá? Aí o que que vai ter aqui? Então, é do sexo masculino. Tem experiência no serviço? É do sexo masculino, tem experiência no serviço, que é o que calculou isso aqui. Aí ele pede aqui, ó, percentual de homens com experiência com menos de 35. Então, o que acontece? É aqui dentro, ó. Por que que é aqui dentro? Primeiro é do sexo masculino, certo? Segundo, tem experiência. Não é aqui, ó. Primeiro if aqui é do sexo masculino. O segundo if aqui diz que tem experiência, né? Tem experiência. Aí agora quer saber o quê? O percentual. Para mim encontrar o percentual de homens, aqui eu tenho número de homens com experiência, mas ele pede lá especificamente com menos de 35 ou com mais de 45, certo? Então, aqui vai ter que ter if idade menor que 35. Eu posso ter um end aqui? Não posso. Ou idade maior que 45, certo? Por quê? Porque eu não consigo ter ao mesmo tempo um cara que tenha menos de 35 e mais de 45 simultaneamente. Certo? Se isso daqui for verdade, então aqui ele pede para encontrar o percentual. Então, para mim encontrar o percentual de homens com experiência, eu tenho que ter um número de homens com experiência. Então, número de homens experientes 35 mais um aqui. Entendido? Já cansou, já? Entendido aqui? Vai contar mais um aqui, certo? Que é esse percentual aqui. E nessa questão, daí fica lá, eu tenho que encontrar a, a jovem experiente, certo? Como é que eu vou encontrar a jovem experiente? Então, se aqui, lá foi sexo masculino, então aqui no else será feminino, certo? Então, aqui vai pegar o quê? Se a idade for menor que a jovem experiente, certo? A jovem experiente recebe idade, certo? E aqui embaixo, então, eu tenho lá, tem que calcular a média da idade dos homens, né? Que não foi completado. Aqui, a média da idade dos homens com experiência, né? Como é que eu vou encontrar a média? É soma e som, ida, homens experientes
Aqui é soma, é média, né? Média da idade dos homens experientes recebe a soma da idade dos homens com experiência dividido pelo número de homens experientes. Vai dar a média da idade dos homens com experiência, certo? Eu tenho que calcular o percentual de homens. Vou pegar aqui, ó. Homem experiente 35. Percentual de homens experientes 35. O percentual vai ser o quê? O número de homens experientes 35 ou 45 dividido pelo número de homens experientes. Beleza? Se eu não tiver nenhum homem experiente, não consigo calcular isso aqui. Então, se eu vou calcular isso aqui, se número de homens experientes for maior que zero, certo? Oi? Isso tá tudo bom. Não disse isso. Neste caso aqui, como os dois denominadores são iguais, os dois números de homens experientes, então eu posso fazer isso aqui. Não preciso fazer um if, porque é a mesma variável, concorda? E qual é que vai dar nesse aqui também? Mesmo. O mesmo do outro. Agora, qual é? Qual é? Isso. Qual é o erro que vai dar? Tem que testar, né? Então vamos testar lá, daí vocês me contam. Enquanto só consigo dizer que é esse aí que você está pensando. Oi? Enquanto só consigo dizer que é esse aí que você sabe. Calma. É um erro que eu passei na sala que daria. Por que que ele daria? Não. O return zero está aqui, ó. Não. Neste caso não é quebra de nível. Esse aqui ele é dentro do mesmo laço, mas ele vai dar um erro. Por que que ele dá o erro? Não estão lembrados se dá um erro? Eu não sei, ali do fundo. Ah, ali deu tela azul, é. Mas faz tempo que deu tela azul. Vocês testem em casa depois e me contem qual que é o erro que dá. Tem que testar. Ixi, se cair na prova isso, como é que faz para resolver? Alguém tem alguma outra dúvida aí? Eu posso fechar a videoaula.